Bem-vindos a mais uma aula refinando o seu caráter, leis da Torá, leis do Maimônides. E hoje iremos abordar um assunto bem quente, que é diga não à idolatria. Diga não à idolatria, à Avodah Zará. Baruch Hashem, estamos aqui de volta após mais de um mês, mas tivemos as festas, festa de Pesach, na sequência o nascimento do meu filho, Baruch Hashem. Então tivemos muitas festas e alegrias, e estamos agora de volta, se Deus quiser, semanalmente, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. E agora falaremos sobre um assunto muito importante, que estamos aqui num país católico, num país que tem muitas seitas de idolatria, muitas formas de centros espíritas, como falaremos mais para frente, e veremos hoje o que a Torá nos ensina sobre isso, o que o judeu pode fazer, o que o judeu não pode fazer, e o que o não judeu, o que ele pode fazer em relação a outras deidades, a outros deuses, as idolatrias e estátuas e cultos e tudo que está ao redor dessas outras religiões. Então, é um assunto polêmico, mas espero que possamos ter sucesso em mais uma aula. É interessante que Deus criou o mundo. E todos concordam que Deus criou o mundo. Deus criou Adão e Eva, Adão e Rava, tiveram seus filhos, Caim e Abel, um matou o outro, e aí foi pai, filho, pai, filho, pai, filho. Tipo, Adão ele foi criado por Deus. Pela mão de Deus, Adão e Eva foram criados. Então é óbvio que eles acreditavam em Deus. Como que de repente o mundo, o ser humano virou idólatra? Como que de repente as pessoas começaram a se curvar pela pedra, pela árvore, pelo animal, pela vaca, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelos zodíacos, pelas frutas, cada um inventando uma nova seita, uma nova religião, um novo Deus, uma nova deidade. Como que surgiu isso entre os seres humanos? Então, toda a ideia da idolatria começou com as pessoas da geração de Enosh. Enosh, ele era o neto do Adam Arishon, o neto de Adão e Eva. Porque eles olharam para o sol, olharam para a lua, olharam para as estrelas, e eles viram que, na verdade, Deus que criou, obviamente, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas e assim por diante, mas Deus deu para eles muitas forças e poderes e direitos de iluminar, de brilhar, de fazer a fotossíntese, tudo que os sol, tudo que os astros eles fazem. Então, se Deus deu para eles esses poderes, então nós devemos servi-los e agradecê-los. Então, no começo, o fato que eles começaram a pensar, óbvio que existe Deus, o Criador do universo, porque nosso avô, nosso bisavô, tataravô, falou com Deus, viu Deus, estava no paraíso, viu Deus criando o mundo todo. Então, se Deus está honrando essas criaturas, essas criações, esses astros e zodíacos e planetas, então eu também devo honrá-los. E no começo foi só olhando e apreciando a situação desses poderes, mas nunca deixando de acreditar no Criador do universo. Mas com o resultado disso foram passando gerações e mais gerações,
Eles falaram: não adianta só olhar para o sol e para a lua e para a vaca que me deu leite e a árvore que me deu os frutos. Eu preciso criar templos para estes poderes. Um templo do sol, um templo para a lua, um templo para o planeta tal, para o planeta tal, para o deus tal. Porque eles imaginavam nesse começo disso que servindo a estes deuses, ou a estes planetas, a estes deuses, eles estavam honrando a Deus. Se eu agradecer à lua, se eu fizer uma oferenda para o sol, fizer um templo agradecendo ao sol, o Deus Sol, eu estou honrando a Deus, porque foi Deus que criou esse sol. E isso foi um erro enorme que levou a outros piores erros e confusões. E daí começaram a aparecer profetas pagões, profetas falsos, e começou a falar que, na verdade, o sol é o Deus, a lua é a deusa, e a vaca também é um Deus, e a árvore também é um Deus, e a pedra e essa estátua é um Deus. E assim todo mundo começou a servir as estátuas, e as pedras, e a árvore, e os animais, e os bichos, e os astros. E aí que surgiu todo o conceito da idolatria entre os seres humanos. E quando passou mais algumas gerações, o ser humano esqueceu que existe o Criador do universo, que existe Hashem Echad, Deus um e único, que criou o mundo, que criou a humanidade e assim por diante. E isso ficou praticamente por 2 milênios. Os primeiros 2 milênios, que foi 10 gerações de Adão e Eva até Noé e o dilúvio. Mais 10 gerações de Noé até chegar em Abraham Avinu, o patriarca Abraham e a Sara. E aí que foi a grande novidade do Abraham. Abrão, quando pequeno, ele nasceu num berço muito idólatra. Ele estava lá na Babilônia e todos eram idólatras. Não existia ninguém que acreditasse somente em um Deus. E isso que foi a sua busca desde pequeno. Vem do pai, Nimrod, que tinha uma loja de estátuas de deuses, e tem o sol dessa pedra, daquela pedra, tem esse sol, tem aquele deus, tem todos os tipos de deuses para cada situação. E Abraão, muito inteligente, começou a ir atrás disso tudo. E ele falou: meu pai falou que o sol é Deus, então você servir ao sol. Daí ele viu que o sol se pôs, então Deus morreu, então provavelmente é a lua. Ele serviu a lua, fez um sacrifício para a lua. E a lua desapareceu no final da noite. E a árvore morreu, o animal morreu. E assim ele começou a pensar durante muitos e muitos anos que, na verdade, tudo isso é falso, é uma mentira absoluta que o ser humano, que seus pais e ancestrais acabaram inventando. E que com certeza tem alguém que está mexendo, regendo toda essa ópera e todos esses marionetes, todos esses bonequinhos no universo. Que isso é Deus, um e único, que é o Criador. Isso foi a grande novidade de Abraham. Por isso que Abraham, ele é chamado Abraham Ha-Ivri, o hebreu. Por isso que os judeus, o nome inicial dos judeus era os hebreus. Hebreu vem do hebraico de Ever. Ever significa margem. Abraham ele estava em uma margem do rio, de um lado do rio, e o resto do mundo estava na outra margem. Eram todos idólatras. Ele era o único monoteísta. O resto do mundo eram todos politeístas. E essa que foi a discussão dele com seu pai. Ele começou a discutir com o pai, e o pai não gostou da discussão. Que novidade é essa? Que agora existe um criador do universo. E começou a brigar com ele.
E tem aquela história que ele foi na loja do pai, ele viu as estátuas, ele acabou quebrando as estátuas, e o pai ficou furioso com ele e delatou o seu próprio filho para o grande rei do maior império da época, que era o rei Nimrod. Nimrod, também do hebraico, significa o grande herege, que ele era totalmente contra Deus, não acreditava no Criador, ele era um grande idólatra, e ele se considerava Deus, e todos se curvavam e idolatravam ele. E a história é que Nimrod, ele convida Abraham e começa a fazer um debate em público durante muito tempo contra Abraham. E o Abraham, ele venceu todos os debates e provou por A mais B que está todo mundo errado e que só existe um Deus, um Criador do universo. E esse Nimrod, que era uma pessoa muito rica, muito arrogante, muito poderosa, ele vira para Abraham e ele fala: sabe o que, Abraham? Vamos servir ao Deus fogo. E Abraham falou: não, eu prefiro servir o rei água, porque a água apaga o fogo. Então o Nimrod falou: tá bom, então vamos servir ao Deus água. E Abraham ele falou: não, eu prefiro servir ao Deus nuvem, porque a nuvem da nuvem que vem as águas. Então ele falou: tá bom, então vamos servir as nuvens. E Abraão falou: não, vamos servir ao vento, porque é o vento que acaba criando aquelas nuvens. Ele falou: tá bom, então vamos servir ao vento. Falou: não, eu prefiro servir ao ser humano, porque é o ser humano que é mais forte do que o vento, que ele não é levado pelo vento. E finalmente o Nimrod ele ficou furioso com Abraham e falou: sabe o que? Vamos servir ao fogo. E deixa que o fogo, o Deus fogo, venha e salve você do fogo. E ele montou aquela fornalha enorme que queimou durante vários dias e finalmente jogou Abraham na fornalha. E Abraham rezou para Deus se ele saiu de lá são e salvo, vivo. E daí todos vieram a se ajoelhar para Abraham, idolatrar o Abraham. E Abraham falou: desculpa, eu não sou Deus, eu sou um simples servo que acredito em Deus, um e único, Hashem Echad. E assim, dessa forma, ele começou a difundir o monoteísmo pelo mundo todo. A verdade é que logo após o dilúvio, quando Noé, com seus descendentes, com a sua família, saiu da arca, Deus vira para Noé e passa para ele 7 preceitos universais. 7 leis dos filhos de Noé, que hoje que existe, está na moda, o Benei Noé. Os filhos de Noé, que são pessoas que seguem os preceitos, os 7 preceitos universais. Já dei uma aula um tempo atrás, você pode achar isso aqui nos meus canais. E o primeiro desses 7 mandamentos, das 7 leis universais dos filhos de Noé, é a proibição de adorar ídolos, de adorar imagens ou qualquer criatura, somente acreditar em Deus um e único. Então, esse preceito, essa lei de Deus, de não acreditar, não servir nenhuma imagem, nenhum Deus, nenhum ser humano, nenhuma criatura, é um preceito não somente da Torá, que é um dos 10 mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento da Torá, mas é também para qualquer ser humano, de qualquer crença, de qualquer religião, que existe uma proibição máxima de não servir a qualquer criatura, a qualquer Deus. E aqui nós temos várias e várias aulas nas próximas semanas que vamos falar sobre esse assunto. Talvez não todos os detalhes, não todas as leis, mas tem vários assuntos que são realmente muito importantes, que todos nós precisamos saber, porque nós fazemos muitas coisas erradas e às vezes nem percebemos que estamos transgredindo um dos piores pecados da Torá, ou o maior pecado, a maior transgressão
que um judeu ou qualquer ser humano pode estar fazendo, que se chama idolatria. Que o primeiro preceito é, que assim consta nos 10 mandamentos, você não pode se curvar para esses deuses, você não pode servir esses deuses da maneira que eles são servidos, eles são idolatrados. Número 2, você não pode se curvar para eles, você não pode oferecer sacrifícios, oferendas, queimar qualquer tipo de presente ou servir, jorrar vinho, água, óleo, qualquer tipo de líquido para este ídolo, para este Deus. Então aqui é um preceito, são alguns preceitos, são algumas proibições da Torá. E veremos alguns detalhes sobre isso. Então, qualquer momento que a pessoa ela fale, faça, pense, pratique uma idolatria, esses pecados são os mais severos da Torá, faz parte dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos é acreditar em Deus único, e o segundo é de não ter deuses, de não ter idolatrias, de não ter outras imagens e assim por diante. Na história de Hanukkah, quando que os gregos, o Antíochos, o rei Antíochos, ele estavam tentando assimilar os judeus e fazer que os judeus adotassem e reconhecessem a sua religião. Então, Antíochos, tem uma história conhecidíssima, ele pegou uma senhora que se chamava Hana e trouxe seus 7 filhos. E ele tentou de tudo forçá-los a fazer idolatria. Tinha uma grande estátua lá no salão dele, no palácio dele. Ele chama Hana para que eles abandonassem o judaísmo. E todos os filhos, eles negaram seguir as suas orientações do Antíochos e eles decidiram entregar a sua vida para não abandonar o judaísmo. E ele matou o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, tudo na frente da mãe. Quando chegou o caçulinha, que acho que tinha 2 anos, ele queria dar para ele uma chance para que talvez ele sobrevivesse. Então ele vira para aquele garoto e ele fala: olha, você pode salvar a sua vida se você, tá vendo esse meu anel? Ele tirou o anel do dedo, jogou na frente da estátua. Você faz um favor, vai e me traga esse anel. Só isso. Dessa maneira, o garoto estaria se curvando, ou se ajoelhando, se abaixando na frente daquela estátua só para pegar aquele anel, sem ter a intenção de cometer idolatria. O garoto, ele recusou por fazer algo tão insignificante, mas que é considerado totalmente uma idolatria. O rei ficou tão furioso que matou matou o garoto na frente da mãe. Então aqui nós percebemos que idolatria não é somente se você tem uma estátua na sua casa, ou se você serve ídolos, se você faz incenso, se você faz um sacrifício para idolatria. Se você não tem a intenção de se curvar e você na prática acabou se curvando ou fazendo alguma coisa, um ato idólatra, mesmo sem intenção, você está transgredindo a proibição da Torá. Então, servir idolatria não é somente o problema da idolatria, mas é muito mais do que isso. É um grande insulto a Deus. Porque no momento que você serve um outro Deus, é como se você estivesse falando para Deus: olha, Deus, Criador, o Senhor não criou o mundo. E o Senhor não me criou. E a minha vida não é regida pelo Senhor, é pelo sol, pela lua, pela estátua, pelo Deus tal, X, Y. No momento que a pessoa ela serve qualquer outro tipo de Deus, ele está falando que Deus, o Criador, não existe. E, na verdade, ele está falando, eu não existo. Porque se Deus não existe, eu também não existo. E por isso falam nossos sábios que todo aquele que
aceita e reconhece a idolatria, ele está negando, indo contra toda a Torá, todo o judaísmo. Porque servir idolatria significa que você não acredita que Deus criou o mundo. É uma negação do controle de Deus sobre mim e sobre tudo o que acontece debaixo da terra. E por isso, no momento que a pessoa ela reconhece qualquer tipo de deidade, naquele momento ele está negando e abandonando toda a Torá. Por isso que no judaísmo existem somente 3 situações, 3 pecados, que se a pessoa ela tem a opção ou de morrer ou de fazer essa transgressão, normalmente, se a pessoa fala, ou você come essa carne de porco, ou eu te mato. Eu posso comer essa carne de porco. Eu posso transgredir o Shabat, eu posso fazer qualquer tipo de transgressão para salvar a minha vida, para poder salvar a vida humana. Mas tem 3 situações que primeiro vem Deus. E se você tiver que abrir mão da sua vida, paciência, você tem que fazer esse grande preceito de abrir mão da sua vida. E o maior e primeiro de todos é a idolatria. Se alguém te coloca na frente do facão, na frente de uma fogueira, ou para a cruz ou para a espada, eu vou para a espada. Ou para idolatria ou para a fogueira, eu vou para a fogueira. Eu não posso em nenhum momento abrir mão da minha fé, porque dessa forma, essa pessoa ela faz a idolatria, ela está perdendo e cortando a sua corda de conexão que ele tem com Deus. Então, muitos anos atrás, séculos e milênios atrás, vários tipos e maneiras e formas de idolatria foram criados pelos seres humanos. Para alguns tipos de idolatria, eles queimavam animais, outros, eles cantavam músicas, outros jogavam pedras, jogavam flechas. Eram várias formas de eles servirem aquele Deus. Então, a primeira ordem da Torá é que você não pode servir aquela idolatria da maneira que ela é servida normalmente. Era tão louca essa invenção dos seres humanos, dos idólatras, que uma dessas idolatrias, que era Baal, era a pessoa fazer as suas necessidades fisiológicas, o número 2, em cima da estátua. Essa era a maneira de servir aquela idolatria. Ao invés de ir no banheiro, ele sentava em cima da idolatria e fazia as suas necessidades. Essa era uma idolatria que consta na Torá. Ovdei Abal. Loucos, mas essa era a maneira que eles serviam. Então, se o judeu fala, não, eu estou desprezando essa idolatria, fazendo minhas necessidades. Não, você não está desprezando. Você está servindo e você está pecando, porque você está seguindo a maneira que foi adotada de servir essa idolatria. Agora, se ele faz de uma forma diferente, talvez não teria a pena de morte, mas ainda continua sendo proibido, porque ele está seguindo um Deus, uma imagem que não é Deus. E aqui, o segundo preceito é que nós não podemos servir nenhum tipo de idolatria, de nenhum tipo de imagem, de estátua, dessas 4 maneiras, para qualquer tipo de idolatria que seja. Não pode se curvar, se ajoelhar. Número 2, não pode servir e sacrificar nenhum tipo de animal. Número 3, não pode queimar nada como presente para essa estátua, para esse Deus, para esse ídolo. Se é frutas, se é comida, se é pão, se é dinheiro, né? Jogam dinheiro lá nas carpas. É uma forma idólatra que os chineses fazem. Não sei direito que idolatria que é essa. Mas se eles jogam dinheiro no mar, jogam dinheiro nas carpas, isso é uma forma de servir idolatria. Queimar seres humanos,
antigamente faziam isso, queimar ou parte do corpo em nome do Deus tal. E número 4, servir, jorrar qualquer tipo de líquido em cima daquela idolatria. Água, vinho, azeite, principalmente o vinho era a coisa mais usada, não sei se ainda existe hoje, mas no passado era muito grave isso, que as pessoas pegavam o vinho, ele tinha lá uma garrafa, um barril, um jarro de vinho, e só a pessoa mentalizando, eu vou usar este vinho para servir o meu Deus, aquele vinho se transformou num Yain Nesser, num vinho idólatra, num vinho impuro, que não pode ser tomado por um judeu. Por isso que existe o vinho kasher e o vinho não kasher. O vinho kasher é um vinho que foi feito somente por judeus que seguem as leis, porque se um não judeu ele encostou naquele vinho e ele pensou qualquer coisa nesse sentido, aquele vinho se transforma em um vinho idólatra, um vinho não kasher. Por isso que não podemos, uma proibição gravíssima de um judeu tomar um vinho que não seja kasher. Por quê? Exatamente por esse preceito, por causa desse método idólatra de servir e de consagrar algo tão importante como o vinho para o Deus tal. No passado existia uma idolatria, que a Torá também proíbe, que era chamada de Molech. Molech, a pessoa ela pegava, ah, o pai pegava um filho, pegava algum dos seus filhos e passava pelo fogo. Louco. Pegava seu filho e dava para os deuses, passando o seu filho em cima do fogo. Essa era a forma que eles serviam os deuses. Então, a Torá descreve todos os tipos de castigos sobre esses tipos de idolatria, que são os piores tipos de castigos, mas o castigo que existe hoje é o que se chama karet. Karet significa cortar a alma, cortar a conexão da pessoa com Deus, e é o pior castigo, que é uma morte espiritual. Então, isso que é o pior, a situação. Então, se a pessoa ela faz qualquer tipo de coisa que demonstra que ele dá uma importância, ou ele serve, ou ele agradece qualquer tipo de outra força, outro Deus, outra estátua, outro que seja uma avodazará, nessa forma ele está cortando a sua alma de Deus. Se eu pego esse copo e eu falo, este é o meu Deus, e eu começo a servir e agradecer e idolatrar esse copo, essa água, essa pedra, esse tijolo, isso virou meu Deus. E nós estamos num país que nós temos Umbanda, nós temos Candomblé, tem Macumba, tem Magia Negra e outros tipos de centro espíritas que existem por aí, que são várias maneiras idólatras, totalmente idólatras. Então precisamos tomar muito cuidado com tudo isso, com todos esses comportamentos. Na Índia, por exemplo, as pessoas elas serviam a sua idolatria servindo, acendendo velas, velas no pátio de casa. Então, se um judeu ou não judeu, se qualquer ser humano que quer seguir as leis universais, ele vai e acende uma vela no seu pátio, não pensando em idolatria, ele está transgredindo a proibição de fazer idolatria. Porque se todo mundo se comporta dessa maneira, isso virou um ato idólatra. Então as pessoas vão no fim de ano e acendem velas na praia, ou acendem vela na esquina, ou acendem vela aqui e ali para fazer lá um incenso, fazer lá uma magia, fazer alguma coisa, uma macumba, fazer um aterro, fazer qualquer tipo de um ato idólatra, querendo ou não, ele está transgredindo a proibição da Torá, a proibição universal
de cometer idolatria. Então é interessante que na macumba, as velas são usadas como elemento fundamental em rituais e oferendas, representando diferentes tipos de energia, intenções, e cada cor de vela tem um significado específico e pode ser usada para atrair, proteger, fortalecer determinadas energias e assim por diante. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Por isso que existe velas kosher. Você quer comprar uma vela kasher, uma vela que não foi produzida para idolatria, tem as velas kosher, que é uma vela judaica, digamos assim. Apesar que você poderia comprar no supermercado, mas aquelas velas vermelhas, rosas que vêm no supermercado, elas são fabricadas para idolatria. O que significa idolatria? Idolatria, eu puxei do Wikipedia. O Wikipedia ele define isso, é um termo genérico para se referir a quaisquer práticas de adoração a ídolos, religiosos ou não. A idolatria é considerada um dos maiores pecados nas religiões abraâmicas. De outro modo, em religiões onde esta atividade existe, não é considerada como pecado. Então, imagens, ideias, objetos, isso constitui idolatria. Contam que o Baal Shem Tov, o grande mestre racídico, ele certa vez, ele passou uns dias na casa de um não-judeu, um idólatra. E quando ele saiu daquela casa, ele ficou muito feliz. E o Baal Shem Tov, ele falou para os seus alunos, eu estou tão feliz, porque nesse pouco tempo que eu fiquei na casa do idólatra, eu consegui cumprir e seguir toda a Torá. Porque eu não posso, naquele lugar impuro, idólatra, eu não posso nem pensar palavras de Torá. Porque uma casa onde as pessoas servem idolatria é um lugar sujo, é um lugar impuro. Então eu não posso nem pensar em palavras, nem falar, nem estudar, nem pensar em palavras da Sagrada Torá. Então, com isso eu consegui seguir toda a Torá. Então você não pode mostrar nenhum tipo de respeito a qualquer tipo de ídolo, a qualquer tipo de imagem. Na Índia, eles idolatram a vaca. No Egito, na época do Egito, dos judeus, o carneiro era idolatrado. Né? Por isso que toda a história do Corban Pesach, do Cordeiro Pascal, que era a idolatria do Egito. Então, duas coisas que que está na nossa cultura. Então, a pessoa ela vai para o Rio de Janeiro. Ele vai no Pão de Açúcar, mas ele também vai passear no Corcovado. É proibido ir ao Corcovado. Porque todo Corcovado, o que é? Tem lá uma idolatria, tem lá uma imagem, tem uma estátua idolatrando uma pessoa, um Deus. Então, se você vai àquela montanha, você está baixando a sua cabeça, você está dando essa honra a este Deus, a esta idolatria. Então, é proibido você passear no Corcovado. E tem muitas pessoas que têm em casa como decoração um Buda de ouro, um Buda dourado, um Buda bonitinho lá que fica na prateleira do lado do camelo de Israel, do lado de outros adornos. Isso é uma idolatria. O Buda é uma idolatria. Você não pode ter uma idolatria na sua casa. Eu já fui em várias casas que tem o Buda, que tem outras imagens. É proibido. Você tem que tirar e jogar fora, quebrar até. Me lembro quando pequeno, estava na escola e o meu professor, ele visitou a casa de alguém e tinha lá um Buda. E ele tirou da casa dele e trouxe para minha classe. E meus colegas pegaram e acabaram quebrando em vários pedacinhos. Mas isso ficou gravado na minha cabeça. Porque a idolatria você não pode manter, você não pode deixar ela existir dentro da sua casa, na sua vida. Eu não vou entrar na casa de outras pessoas quebrando a idolatria,
Mas não podemos ter isso daqui na nossa vida. Então, Deus deu para alguma das suas criações certas forças. Ele deu para o sol a força do calor, da fotossíntese, da iluminação, vai criar e vai curar muitas coisas e assim por diante. Então, por que eu não posso falar obrigado para o sol, pela luz e pelo calor que ele me traz todo dia? Não, Estátua da Liberdade não é uma idolatria, ah, porque não é uma estátua, não é uma idolatria, é um símbolo da vitória, etc., de liberdade, mas não é uma idolatria, não é um Deus. Eu também já fui lá anos atrás. Mas se você, se Deus deu poder para o sol, eu não vou servir ao sol, mas eu vou agradecer ao sol. Obrigado, obrigado por ter me dado luz e calor e fotossíntese e assim por diante. Porque a grande diferença é a seguinte: quem merece um agradecimento? A pessoa ou o ser que tem um livre-arbítrio, a livre escolha, se ele vai me dar ou ele não vai me dar. Você agradece a colher que te serviu a sopa? Você agradece o garfo que te trouxe aquela comida? Você agradece o microfone que está gravando a sua aula? Não. Por quê? Porque não tem opção de gravar ou não gravar. A água não tem opção de me servir ou não me servir. Então não tenho que agradecer ao sol e à lua, porque o sol e a lua estão programados por Deus há 5.700 e poucos anos atrás, que eles vão iluminar e vão fazer esse ciclo e nunca vão mudar a programação que Deus programou eles. Então eles não merecem nenhum agradecimento. Quem merece o agradecimento? Deus, o Criador de tudo isso. Então não tem nenhuma ideia, nenhum ponto de você agradecer a vaca e o sol e a lua e nenhuma estátua, com certeza, nem a pedra. Então, mesmo se a pessoa não está servindo na prática a idolatria, mas na vida, quando a pessoa ela transgride uma proibição da Torá, uma proibição que ele deveria seguir, isso, de certa maneira, é considerado uma idolatria. Porque quando você faz qualquer tipo de pecado, transgressão da Torá, significa que naquele momento você fala: Deus não existe. Eu não preciso acreditar e não preciso escutar as palavras de Deus. Eu estou escutando o lado negativo, a minha má inclinação. Eu estou falando que a televisão é meu Deus, e o Instagram é meu Deus, e o que a mídia diz é o meu Deus, e não Hashem, e não o Criador. Então, precisamos cuidar, ter esse cuidado máximo aqui. Tem várias coisinhas que na vida nós fazemos micro idolatrias. Existe um comportamento que diz o seguinte: todo aquele que tem raiva, fúria, é como se ele estivesse fazendo idolatria. Porque se você fica com raiva de alguém que te agrediu, que falou, que deixou de fazer qualquer coisa, eu estou com raiva daquela pessoa que bateu no meu carro, que me envergonhou, estou com raiva dele. O que eu estou falando nesse momento? Eu estou falando que essa pessoa, ela teve o livre-arbítrio de me envergonhar, de me bater, de bater no meu carro e de me agredir. Então eu estou com raiva dela. Nesse momento eu estou cometendo idolatria. Porque eu estou deixando de acreditar em Deus. Eu estou deixando de acreditar que foi Deus que programou que isso acontecesse comigo. Esse acidente precisava acontecer comigo. Na prática, foi o fulano que fez isso comigo. Mas não é a culpa dele. É a culpa de Deus. É a minha ligação com Deus. Eu tenho que tratar com Deus. E não com a pessoa que me agrediu. Porque já estava programado por Deus que isso iria acontecer na minha vida. Então, se eu estou com raiva de você, eu sou um idólatra. Eu estou negando que existe Deus. Eu estou negando que existe a providência divina particular, privada, a Ashgaha Pratit.
como que Deus ele observa e cria tudo e a todos a cada instante, a cada momento. Existe um outro comportamento, que também é comparado com idolatria, que é o orgulho. O orgulho. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou maravilhoso. Eu sou a pessoa muito orgulhosa. E todos nós temos nosso orgulho, depende de quanto. Mas naquele momento, eu estou negando Deus. Eu não estou reconhecendo que Hashem, Deus, é aquele que me deu esse poder, essa inteligência, o dom da fala, minha inteligência para poder fazer meus milhões, para conseguir fazer isso, fazer aquilo. Eu sou. Não, eu não sou todo-poderoso. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, é porque Deus me deu esses poderes. Então, se eu sou muito orgulhoso, eu também estou cometendo a idolatria. E que possamos realmente levar essas lições para a nossa vida na prática e tomarmos muito cuidado, todos, porque a nossa ligação com Deus é a mais importante. É a nossa fé, a nossa conexão com Hashem, o primeiro mandamento da Torá, o segundo mandamento dos 10 mandamentos, o primeiro dos 7 preceitos universais de acreditar em Deus e não acreditar em deuses e ídolos e imagens, e dessa maneira teremos uma vida muito mais iluminada, muito mais saudável e, mais importante, muito mais conectada com o Criador, com Hashem Echad, o Shmo Echad.